Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, sejam bem-vindos em mais um estudo aqui do nosso Centro Espírita Augusto Silva. Hoje, o estudo é do livro Ceifa de Luz, que está lá no capítulo 11, intitulado A Riqueza Real. Esse livro é a psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Então, Emmanuel já começa esse capítulo com uma carta de Paulo aos Filipenses, que está lá no capítulo 4, versículo 19, que começa assim: porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Olha só, quando a gente pega o título, né, a riqueza real, e esse trecho da carta de Paulo aos Filipenses, porque o meu Deus, segundo as suas riquezas. Então, quais são as riquezas de Deus? Riqueza real. E quais são as riquezas de Deus? Suprirá todas as vossas necessidades. Então, Emmanuel começa o capítulo assim: cada criatura transporta em si mesma os valores que amealha na vida. Então, olha só, cada pessoa transporta dentro de si todos os valores que ela amealha na vida, né? Ou seja, que ela consegue na vida. Os sábios, por onde transitam, conduzem no espírito os tesouros do conhecimento. Os bons, onde estiverem, guardam na própria alma a riqueza da alegria. Os homens de boa vontade carregam consigo os talentos da simpatia. As pessoas sinceras ocultam na própria personalidade a beleza espiritual. Os filhos da boa-fé cultivam as flores das esperanças. Os companheiros da coragem irradiam de si mesmos a energia do bom ânimo. As almas resignadas e valorosas se enriquecem com os dons da experiência. Os obreiros da caridade são intérpretes da vida superior. A riqueza real é um atributo da alma eterna e permanece incorruptível naquele que a conquistou. Por isso mesmo, reconhecemos que o ouro, a fama, o poder e a autoridade entre os homens são meras expressões de destaques efêmeros, valendo por instrumentos de serviço da alma no estágio das reencarnações. Então, olha só, Emmanuel vem escrever um capítulo para a gente sobre a riqueza real. Qual que é a nossa verdadeira riqueza? Então, ele já fala, né, que os sábios, por onde eles vão, eles conduzem no espírito deles os tesouros do conhecimento. Né? Ou seja, qual que é a riqueza de um sábio? É o conhecimento. Os bons, onde estiverem, guarda na própria aula a riqueza da alegria. Qual que é a riqueza dos bons? A alegria. Essa é a riqueza real. Só que o que nós estamos vendo, o que nós estamos vivendo e o que nós vivemos é a riqueza material. Ainda assim, somos muito apegados aos bens materiais. Ter posses, ser uma pessoa afortunada, ser uma pessoa de bens, é ruim? Não. Em nenhum momento você vai ver no Evangelho Jesus, né, falar que ser rico é ruim. Mas ele fala que é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha que um rico entrar no reino dos céus. Por que que Jesus fala isso para nós? Porque a gente vê como que os bens corrompem o espírito, corrompem a pessoa. Nós temos que entender, primeiramente, que somos espíritos encarnados, hoje aqui na Terra. Estamos aqui agora, esse corpo como empréstimo, mas nós somos espíritos imortais. Nós estamos aqui numa passagem, né? Então, quando Jesus fala isso, é porque a riqueza material é uma das maiores provações
que podemos ter. Porque é muito fácil de nos corromper com a riqueza material, né? Já viu aquele ditado, quanto mais a gente tem, mais a gente quer e mais a gente busca? E quanto mais a gente quer, mais a gente tem, mais a gente busca, mais esquecemos do nosso lado espiritual. Então, por isso que ele fala aqui, né? No final aqui do capítulo. Por isso mesmo que reconhecemos que o ouro, a fama, o poder e a autoridade entre os homens são meras expressões de destaques efêmeros, né? Ou seja, a gente não leva nada daqui, nada. Tudo aquilo que a gente gasta tempo, energia para correr atrás dos bens materiais, às vezes as pessoas gastam até a saúde dela para poder correr atrás, né, de adquirir mais posse, mais bens. Tudo isso vai ficar aqui. Nada disso a gente leva. Nem o nosso corpo a gente leva. O que a gente leva é a verdadeira riqueza, que é a riqueza real, que é a riqueza do espírito. Hoje nós não podemos deixar de citar o que está acontecendo no nosso país. Uma das maiores catástrofes que já aconteceu no nosso país está acontecendo no sul do nosso país. E o que nós vemos com tudo isso é que não adianta você ser rico ou você ser pobre ali naquele momento. Atingiu todo mundo. Várias pessoas desabrigadas, várias pessoas perderam as vidas, várias pessoas sem ter o que comer, sem ter o que vestir, sem ter o que beber. E não adianta você ter uma conta bancária cheia, porque na situação, dependendo do local onde ela está, não adianta. Não adianta. Então a gente às vezes corre muito atrás das riquezas materiais, de ter posses, de ter bens. De repente vem uma chuva e leva tudo. E o que vai ficar? Então a gente tem que pensar muito nisso. É uma reflexão que nós devemos fazer. Nós devemos fazer uma reflexão interna, entrar para dentro de nós, meditar sobre o que está acontecendo no nosso país hoje, lá no Sul, com nossos irmãos. Se realmente vale a pena mesmo a gente ficar buscando os bens materiais incessantemente. E olha só, hein? Não estou aqui falando que os bens materiais são ruins, não, que dinheiro é ruim, não. Pelo amor de Deus, não é isso. É o que nós fazemos com o dinheiro. E quando nós colocamos isso acima dos bens espirituais. Esse é o grande problema, porque o dinheiro pode ser uma bênção na nossa vida e na vida de outras pessoas, mas também pode acabar com uma reencarnação inteira. Reencarnação essa que Deus nos ofereceu para que nós possamos evoluir e galgar um degrau na escala evolutiva, para que a gente possa chegar nos mundos mais felizes, para que a gente possa chegar perto daqueles espíritos puros, que é isso que Jesus veio oferecer para a gente. A vida e vida em abundância. E essa vida em abundância que Jesus quer falar para nós, quis dizer para nós, não é a vida em abundância material, e sim espiritual. Então, quando a gente coloca aí o que está acontecendo lá no sul de Minas, no sul do nosso país, sem o dinheiro, sem os bens materiais, aquelas pessoas que estão passando aquilo ali não sairão do que está acontecendo. Então, olha só, o emprego dos bens materiais e do dinheiro de uma forma correta é divino. O problema é quando a gente fica cultivando isso para o nosso ego, para o nosso próprio bem,
e não ajudamos ao próximo, porque tem até uma palavra, tem até uma frase de Chico Xavier que ele fala, né? Rico é aquele que tem mais amor no coração do semelhante. Olha que linda essa frase, hein? Rico é aquele que tem mais amor no coração do semelhante. Esse é o verdadeiro rico, não no seu próprio coração, mas no coração do semelhante. Por quê? A gente já entra na máxima de Jesus, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, quem é o rico? O rico é aquele que tem mais amor no coração do semelhante. É aquele que olha ao próximo e vê ele no lugar do próximo, que ama o coração do próximo, que não consegue ver a desigualdade e aquilo que ele tem, ele consegue ajudar a sua família e ajudar ao próximo, passar para frente, porque a riqueza material, ela é feita, ela é dada por Deus para nós, para que a gente saiba usar da melhor maneira. E como a gente deve usar essa riqueza material? Pode ser para o nosso benefício, para o nosso conforto, sim, para que a gente consiga viver aqui na Terra, que nós ainda necessitamos dos bens materiais, mas também para que a gente consiga distribuir e repassar e acolher e acalmar e enxugar lágrimas e acalmar aqueles corações que mais precisam também. Porque é uma prova a riqueza material. E é uma das mais difíceis, como eu falei no início aqui do nosso estudo, né? Porque quanto mais a gente tem, mais a gente quer e mais fica essa busca. Então, que tudo isso que está acontecendo hoje no nosso país, essa tragédia que atingiu os nossos irmãos lá do Sul, a gente possa realmente refletir se realmente essa busca incessante do bem material vale a pena. Lá, não importa a sua classe social, se você é um diretor de uma empresa, ou se você é um vigilante noturno, lá está todo mundo igual nesse momento. A riqueza material pouco importa naquele momento, a não ser para ajudar a sair daquela situação. Mas atingiu desde condomínios fechados de pessoas que são abastadas financeiramente, desde pessoas que são pobres financeiramente. Então, quando a gente pensa na riqueza, essa palavra riqueza, a gente já tem que desviar o caminho do dinheiro. A riqueza é aquilo que você carrega dentro do seu espírito, da sua alma. Isso é riqueza. Não vamos confundir riqueza com dinheiro. A riqueza real é a caridade, é o amor ao próximo, é olhar para o próximo como Jesus olhou para nós. Essa é a verdadeira riqueza. Quando a gente consegue enxergar no coração do semelhante o nosso coração. Aí sim, aí sim, nós estamos fazendo a verdadeira riqueza real. A gente está conseguindo ter a riqueza segundo as riquezas de Deus, que aí suprirá todas as nossas necessidades, como diz Paulo. Então, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, que nós possamos cada vez mais colocar a riqueza do Espírito em primeiro lugar. Nós não podemos esquecer que somos espíritos imortais, que estamos aqui de passagem na Terra, que
Tudo isso que nós utilizamos aqui é um empréstimo de Deus para a nossa evolução. Todos os dias devemos lembrar disso. Todos os dias devemos lembrar que o que importa é aquilo que a gente faz de bem e de bom para nós e para o próximo. É isso que importa. É essa que é a riqueza. É a riqueza que devemos buscar. E aí, os bens materiais, eles vão vindo e aí nós saberemos conduzir esses bens materiais da melhor forma possível. Emmanuel ainda termina o capítulo para a gente assim: a responsabilidade deve ser recebida, não provocada. Olha que interessante, a responsabilidade deve ser recebida e não provocada. Muitos ricos da fortuna aparente da terra funcionaram na posição de verdugos do Cristo, sentenciados à morte entre malfeitores. Entretanto, o Divino Mestre, com as simples e duras traves da cruz, produziu, usando o amor e a humildade, o tesouro crescente da vida espiritual para os povos do mundo inteiro. Muito bonito isso, né? Então, Jesus já veio falar para a gente que a verdadeira vida é a vida espiritual. Visto no evangelho dele, que o evangelho de Jesus não acaba ele lá na cruz crucificado, não. O evangelho, ele termina com Jesus, num domingo ensolarado, falando: eu estou vivo, aparecendo para Maria de Magdala, e falando: eu estou vivo, a morte não existe. O que morreu foi o meu corpo físico, mas eu continuo vivo. Não adiantaram aquilo que fizeram comigo, eles acabaram com o meu corpo físico, mas eu ainda continuo vivo, porque essa é a verdadeira vida, a vida espiritual. E que nós possamos lembrar disso todos os dias da nossa vida, para que a gente busque a verdadeira riqueza. Eu queria deixar aqui também a nossa vibração de paz, de luz e de amor para os nossos irmãos lá do Sul, que tanto necessitam. E se você, neste momento agora, está vendo esse vídeo, esse estudo, que você possa, neste momento, entrar em oração para os nossos irmãos lá do Sul. E que Jesus, juntamente com a equipe espiritual, possa estar lá, abençoando, apaziguando e acolhendo todos aqueles necessitados que estão lá. Então, que Jesus nos abençoe e que, se você puder, de alguma forma, ajudar aqueles irmãos mais necessitados, faça isso de coração. Jesus nos abençoe, hoje e sempre.